sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Michelle Marchiori e por aqui conversamos de livros e todo esse universo literário. E hoje eu vou começar a gravar mais um vlog, vai ser um vlog curtinho, vlog do feriado de carnaval. A intenção é fazer vários nadas, mas com menino pequeno é um pouco difícil, quase uma ilusão, né? Então vamos tentar ficar um pouco mais quietinhos, ir para o meio do mato. E eu estava organizando as minhas leituras para levar para lá e vou mostrar para vocês o Kindle, né? E aqui eu comecei a ler Flores para Algernon, que é um dos livros do meu desafio para 2026, ficção científica. E eu peguei outros livros mais levinhos, porque eu estava lendo umas coisas meio pesadas, então não estava muito afim. Cabeça cansada. Esse mês, se não tivesse esse feriado, eu acho que eu ia terminar só o livro do Clube do Livro, porque, gente, não estava conseguindo ler quase nada. Inclusive, vou levá-lo, porque tenho metas para serem cumpridas. Então, a gente já está aqui, ó, ainda assim, para o final mesmo. Estamos lendo John Steinbeck, O Inverno da Nossa Desesperança. Esse aqui, confesso que é dos livros do Steinbeck que eu estou menos gostando, mas ainda assim eu gosto. Então, vou levar esse. Vou levar esse livro aqui, que é do Clube do Bookster, para fevereiro. Eu já deveria ter começado, mas não comecei, que é Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles. Esse livro aqui que eu já estou lendo, Ecos da Floresta, que é um thriller. Então, eu acho que esse aqui vai ser, inclusive, a minha prioridade de leitura, que eu estou gostando bastante. E O Que Resta de Nós, da Virginia Grimaldi, que foi um livro que eu comecei e eu acabei esquecendo lá na chácara da nossa família, e eu fiquei sem ler por um tempo. Então, vou levá-lo. A Olivia também quer mostrar os livros que ela vai levar. Vai, mostra aí. Olá, tudo bem? Eu vou levar esse, que é mais... Não, Não, posso mostrar não? pode. Eu vou levar esse aí, eu vou levar um monte. Aí, igual a minha mãe. Aí, esse é da Nina. E é muito legal. E amanhã eu vou apresentar para vocês. Olha, esse é o livro que eu ia te mostrar. Mas eu vou te mostrar outra página, que é do Natal. Pode. Aí essa aí é a Nina, amiguinha dela. E hoje eu vou apresentar esse livro para vocês. E outro dia eu vou apresentar outro livro. Então é isso. Depois eu mostro pra vocês o que eu consegui ler. Filma um pouquinho aí. Gente, então, um monte de livro. Os iludidos. Família de leitores iludidos. A Olivia escolheu os dela aqui. Um de poema. Que é esse, né, mãe? Da Baleia, da Nina, que ela mostrou os meus. E o meu marido acabou decidindo ler um livro físico também. Então, ele pegou esse aqui, Reis Malditos, que também é um livro que eu quero ler esse ano.
quarta-feira, finalizando o feriado de carnaval. Gente, como é bom ter um feriado prolongado para espairecer, né? Descansar a mente. Basicamente, no feriado, no sábado, a gente ainda foi ao shopping. Acho que eu filmei um pouquinho para vocês. Fomos a um aniversário, mas depois fomos ali pra chácara e basicamente comer, dormir e ler. Essa é a programação. E aí a gente conseguiu ter uns momentinhos de leitura em família ali, né? Então aproveitamos bastante piscina, essas coisas para relaxar mesmo. Eu sequer peguei no meu Kindle, porque à noite eu simplesmente apagava, gente. Eu não li à noite nenhum dia. Então eu não li nada do que eu queria aqui no Kindle. Mas eu avancei bastante nessa leitura aqui, já estou quase finalizando. Eu estou na página 342. Olha, eu não levei marca-páginas, então coloquei aqui a orelha para... Então, eu tô bem assim já no finalzinho. O livro tem 412 páginas, eu acho. Acho que é isso. Então, assim, 70 páginas para finalizar. E acho que eu consigo finalizar hoje. E eu avancei também na leitura do Clube do Livro, né? Então, agora faltam só 2 metas. Aqui dá para ver a marcação das metas. Faltam só essas 2 metas. Eu tô na página, então, 278 de 326. Então, bem retinha final mesmo. E até amanhã é o objetivo terminar. Eu vou ler a meta de hoje e a de amanhã. E aí, na sexta-feira, eu tenho uma discussão no grupo com as meninas. Então, foi basicamente isso que eu li no final de semana. As metas do Clube do Livro. Ecos da Floresta, que, gente, tô gostando bastante, hein? A chance de ser um dos favoritos aí do ano, assim, a nota ser alta é muito grande. Como eu já tô, assim, faltando 70 páginas, o livro é muito envolvente. E sabe o que me surpreendeu? Em comparação aos últimos suspenses que eu li, né? Lembrando aqui de cabeça, eu li Mr. Mercedes, Pactos Mortais, li A Empregada. Acho que foram esses, assim, os últimos que eu me lembro de ter lido. Esse aqui é o melhor desses, dos últimos que eu já li. Eu achei muito bem construídos os personagens, tem subtramas, porque basicamente temos o desaparecimento de uma adolescente. Ela estava em um acampamento ali, no acampamento para adolescentes, e ela desaparece. Então, se está investigando esse desaparecimento e sabe-se que ela teve um irmão que desapareceu mais ou menos há uns 14 anos atrás, no mesmo local. Então, tem todo um mistério, assim, do desaparecimento do irmão, que foi fechado o caso meio que às pressas. Então, todo mundo que participou ali das investigações não tem 100% de certeza do que aconteceu, de quem foi realmente o criminoso, que sequestrou o menininho, né, e acabou... O menininho tinha 8 anos, e então temos o assassinato. E a menina continua desaparecida. Falta 70 páginas para acabar. A gente não tem a confirmação de quem realmente foi o assassino do irmão dela, né? Então, tá esse mistério ainda. Tem o mistério do desaparecimento da principal, da Bárbara. E temos subtramas. Então, a gente vai acompanhando ali um pouco da vida dos suspeitos, da policial principal aqui, que a gente vai vendo o ponto de vista dela, e a gente acaba tendo as pistas do crime a partir do ponto de vista dela também. E assim, todo mundo é suspeito, né? Então, assim, tô achando muito legal. E quando eu finalizar, eu volto aqui para contar a nota para vocês. E acabei nem pegando nos livros que eu tinha levado também, né? Que é da Lídia Fagundes Telles e da Virginie Grimaldi. Então, esses aqui ficaram para depois. E é isso. Depois volto aqui com atualizações do que eu finalizei nesses próximos quinta ou sexta-feira. E aí, no sábado, vocês já têm aí a atualização do que eu consegui ler, assim, basicamente em uma semana, né? Então, é isso. Quinta-feira, feriado acabou, infelizmente, né? Mas eu tenho mais alguns dias livres de folga e aproveitá-los aí.
E hoje eu me programei para ir no sebo fazer a troca de uns livros ou a venda, não sei, depende do que eu achar por lá. E vou mostrar pra vocês o que eu separei pra levar, porque faz zero sentido mantê-los na minha estante e eu estou sem espaço. E teve 2 boxes, particularmente, que eu coloquei pra levar, mas me arrependi, assim, e voltei eles pra estante. Ainda não tô preparada pra me desfazer deles. Eu acho que eu já tinha até comentado em algum outro vídeo com vocês, que é esses box da Jane Austen aqui, porque eu já tenho alguns livros, acho que 4 livros, inclusive aqui eu tenho o Mansfield Park, eu já tenho na edição da Penguin, da Abadia. Persuasão eu não tenho, e justamente Persuasão foi o que me fez voltar atrás da minha decisão, porque o meu livro tá todo anotado, foi nessa edição que eu li Persuasão a primeira vez, então eu fiquei com dó. Ó, ele tá todo marcado, assim, tem muitas anotações, grifos aqui dentro, então eu fiquei, assim, apego sentimental, né, e é bom a gente, quando vai reler um livro, ver o que a gente escreveu, né, o que nos marcou na primeira leitura. Então, por causa desse livro aqui que eu voltei atrás, mas ainda eu tô pensando. Eu não cheguei a uma decisão definitiva sobre esses box. Esse aqui eu me desfaria, com certeza. Mas aí vai ficar incompleta, né, a coleção. Então vou mantê-los por hora. Porque Razão e Sentimento, que nessa versão aqui é esse título, eu li na Penguin, que é Razão e Sensibilidade. Gostei muito. Emma, eu também li. Emma, esse aqui também. Eu li na Penguin. E Orgulho e Preconceito eu não li nessa edição. Eu li em outro box da Nova Fronteira, que eu realmente me desfiz de uma outra visita ao sebo, que tinha Orgulho e Preconceito, acho que é Jane Eyre e Orlando, da Virginia Woolf. Então eu me desfiz desse box e a edição que eu li, Orgulho e Preconceito, acabou indo, mas eu não, na época eu não grifava muito, então por isso que eu não fiquei tão apegada. Enfim, não vou me desfazer dos box por enquanto. E o sebo não paga muito bem, né? Então também tem essa questão. E os livros estão bem novinhos. Mas vamos pensar. Vamos deixar ele aqui por enquanto, mais um tempo. E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar pra lá. Eu vou levar na minha eco bag mais fortinha, que é essa aqui que eu uso. Eu até lavei ela. Ela tá meio amarrotadinha, né? Ela é a eco bag, assim, mais resistente que eu tenho. Quando eu quero levar muito livro, eu acabo levando nela. Eu já coloquei nessa sacolinha aqui. Vou levar dentro dessa sacola também. O primeiro é esse aqui. A Insustentável Leveza do Ser. Eu tinha colocado bastante flags aqui nesse livro. E aí eu já tirei e eu não marquei nada, não escrevi nada nesse livro. Não sei porquê, que sorte, né? Então, ele tá assim praticamente novo. Então esse é um livro que faz zero sentido eu manter na minha estante, porque eu não gostei mesmo do livro. Cada vez que eu penso nele eu gosto menos, então... Mercador de Veneza, do William Shakespeare. Eu tenho um carinho por essa edição, mas também nada de grifos, tá? Novinha. Essa é uma edição da Príncipes. Mas é porque eu tenho os box da coleção completa do Shakespeare, que é da Nova Fronteira, aqui, ó. São 2 box. Então, não faz sentido eu manter essa outra edição aqui. Então, eu vou levar. Um livro de filosofia, que eu... de uma época que eu estava querendo estudar filosofia, e aí eu acabei adquirindo alguns livros. Esse aqui faz zero sentido eu manter na estante, então só tá ocupando espaço e eu não tô com espaço. 2 livros de política. Quando eu estava estudando política me foram recomendados, então, mas também não quero mantê-los na minha estante, porque não faz sentido também. Só ocupando espaço. E livros infantis. Esse aqui acho que a Olivia ganhou. Eu não sei como que esses livros foram parar na estante, mas esse é da Ruth Rocha. E eu detesto os desenhos, gente. Eu acho muito feios os desenhos, sabe? E o texto...
mais ou menos. Esse aqui também é outro. Gente, olha que desenho feio. Então, assim, eu não gosto de manter esses livros literários à disposição dela pra ela ficar folheando, sabe? Porque eu acho muito, muito feio mesmo. Olha aqui, gente, que coisa. Gente, eu achei de muito mau gosto. E tem esse aqui, O Lobo Milionário e os Três Porquinhos. Eu não gosto quando coloca as figuras que são a caracterização do mal, né, nas histórias infantis, como o lobo, por exemplo, como protagonista, e a cara de bonzinho dele aqui. Então, eu acho que isso, na formação do imaginário, dificulta muito. Então, também não faz sentido nenhum manter esses livros aqui na estante. Por isso, eles vão pra troca. Tem outros livros? Tem, mas ainda estou apegada. Eu tenho que pegar um dia que eu estou, sabe, com aquela coisa de desapego mesmo, e tem dias que isso vem, né? Hoje não foi um bom dia. Se tivesse um desses dias, os meus box da Jane Austen teriam ido, e mais alguns outros livros, mas por hora são esses aqui que eu vou levar. E é isso, mostro pra vocês o que eu vou trazer pra casa, ou se eu não achar nada interessante, vou fazer só a venda mesmo dos livros, se eles tiverem interesse nesse, né? Microfone instalado, bebi uma água, que eu também esqueci minha garrafa de água. Eu geralmente não levo essa grande não, porque é pesa, né, mas não levei álcool em gel, não levei água, foi juvenil. Mas enfim, mãos lavadas, aguinha tomada, vou mostrar pra vocês. Ó, eu levei nessa sacola aqui, que eu trouxe na viagem de São Paulo. Vocês viram o vlog, na verdade o vlog não, eu fiz, foi visita nas livrarias de São Paulo. Eu trouxe a sacola e realmente eu utilizei e trouxe de volta. É da Mega Fauna. Vou guardar pra casa. A gente vai ficando velho, né? Vai guardando uns trem, nada a ver. Gente, esses dois livros aqui foram rejeitados nos dois sebos que eu fui. Então, vou ficar aqui, né? Não sei nem o que eu vou fazer com esses livros. E trouxe esses para casa. Ai, gente, antes deixa eu falar do bolo que eu comi lá no Tia Nair. Sumi um pouquinho pra vocês e eu já dei essa dica num vídeo que eu fiz, passeio por sebos em Goiânia. Então, assim, é o combo perfeito. Hoje eu fiz ele, mas primeiro eu passei no Tia Nair porque eu tava com bastante fome. Então eu já parei lá direto, comi um bolo. Não deveria ter comido uma proteína, né, mas o bolo de lá é muito bom. E, gente, o bolo que eu comi hoje foi de coco. Assim, um dos melhores que eu já comi. Sabe bolo, assim, raiz? Não tem um recheio nem nada. Tipo, é aquele bolo fofinho. E por cima, assim, tinha um coco com um cremezinho de coco. Sensacional. O bolo era grande. Eu até perguntei se tinha só metade, né? Um pedaço menor. Ele falou que não. E eu entendi por quê. Porque realmente você consegue comer tudo. É um pedaço grande. Tomei um cafezinho coado, assim. E, gente, sério, só... Gente, lá é muito cheio. É sempre lotado. As mesas são pequenininhas. Mas... tá sempre lotado, mas a rotatividade é bem alta.
Então, você ficar lá esperando, quando não tiver, você chegar e não tiver mesa, vai dar certo, vai dar bom. Eu cheguei lá, tinha uma mesinha sobrando, como eu tava sozinha, foi ótimo. Tomei meu café e depois fui pro armazém do livro, foi o lugar que eu fiquei mais tempo. Lá eles têm uma mesinha lá, que geralmente fica as edições mais especiais. Só que, gente, os livros são muito caros. Assim, em todo lugar tá tudo muito caro, né? Mas aí eu sempre comparo com os preços da Amazon dos livros que ainda estão pra venda, não são livros esgotados, né? E, nossa, eu acho tudo muito caro, assim, a diferença é de 10 reais, 15 pra um livro novo, sabe? Então, às vezes não compensa tanto, então tem que garimpar mesmo, ou às vezes só priorizar as edições que não se encontra tão facilmente, né? Geralmente eu priorizo as edições da Tag, ou o livro que eu quero mesmo, o livro tá novinho, assim, todos os livros eu quero, né? Mas assim, que eu vou ler imediatamente e por algum motivo, que foi o caso desse que eu já comentei com vocês, que é da Christine Hanna. O livro tá assim, ó, impecável, tá praticamente novo. E eu consegui pegar esses livros sem dar, nem desembolsar nada, né? Então, pra mim foi ótimo. Então, não gastar nenhum dinheirinho. Então, eu peguei esse aqui, que vai ser uma leitura do meu clube do livro. Então, obrigatoriamente, eu iria ter que comprá-lo. Então, já aproveitei pra pegar ele por lá. Gente, esse novo. Tipo, não tem nem sublinhado, nem nada, assim. Mesma coisa de ter recebido novo em casa. Então, achei que valeu bastante a pena. E eu peguei o livro porque eu procurei sobre a biografia da Rainha Vitória. Porque eu comecei a ver o seriado da Rainha Vitória. Gostei muito, assim. Tô gostando, né? Tô acho que no segundo episódio, ou terceiro. Exceto aquela lente falseta, mais falsa que nota de 3. Da Rainha Vitória, né? Da atriz. Gente, por que não escolheram uma atriz com um olho azul? Se eles queriam, tipo, caracterizar, assim. Gente, a lente é muito falsa. Depois vocês olham. Mas tirando isso, me incomoda bastante, sabe? Essa coisa falsa, assim. Mas aí eu fiquei muito interessada. E aí eu fui procurar se tinha a biografia da Rainha Vitória. Porque tá muito caro pra comprar, tá? Tipo, mais 100 reais. Então, mas não tinha. Aí ela falou, tem a Vitória Jovem Rainha aqui. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Aí eu peguei, deixa eu ver, tava 28 reais esse livro aqui, lá. Aí, o que tá escrito aqui? Uma história irresistível que fãs de Downton Web e The Crown vão adorar. Esse livro é pra mim. Então trouxe o livro assim, tá novo também. Assim, corte, assim, novinho, preço muito legal. E aí trouxe por essas duas escolhas aqui, então, pra troca do sebo. E é isso, hoje tenho um compromisso muito importante, que é fazer minha unha, dignidade restaurada com a unha, que tá assim, já caótico, então não tenho muito mais que mostrar pra vocês hoje. Vamos ter encontro com as meninas do clube, claro, a gente vai juntas ver Morro dos Ventos Uivantes. As expectativas estão o quê? Zeradas, porque eu não quero criar expectativas. Eu estou evitando tudo quanto é resenha, não sei o quê. Eu só, assim, alguma coisa que você acaba vendo sem querer, mas das coisas que eu já vi é que o filme é muito ruim. Mas o que a gente comentou lá no grupo, assim, pelo menos a pipoca do cinema é boa, então... O que são 2 horas de filme ruins, né? 2 horas de filme em companhia agradável, então, e pipoca boa, então... Vou ao cinema hoje ver esse filme aí, e depois eu conto pra vocês. E aí amanhã eu volto pra contar, porque acho que hoje não vai dar certo, porque o nosso cinema é 9 horas da noite. Não sei se a gente vai conseguir assistir, eu, né, pelo menos, porque eu tenho sono. 9 horas da noite já é meu horário de dormir, então vamos ter que investir aí num Red Bull. E é isso, depois eu volto. Voltei antes, porque eu esqueci de comentar com vocês as raridades que eu encontrei no Páginas Antigas. Foi o segundo sebo que eu fui. Eu filmei pra vocês um pouquinho, encontrei um livro do John Steinbeck, o Diário de um Pulso. Eu tenho ele aqui, deixa eu ver se ele tá fácil de ficar aqui. Eu tenho ele, inclusive veio com card. Eu comprei num sebo virtual, mas, gente, lá tava assim por um rim, né? Acho que tava 200 reais, mas o meu tá em condições um pouco mais precárias, tá vendo? Tá mais oxidado, lá tava um pouquinho mais novo.
Mas assim, raridades lá no sebo, páginas antigas. E encontrei uma edição do Crônicas de Nárnia também, gente, assim, 2002. Assim, eu dei uma olhada no preço dele, nos sebos virtuais, assim, média de R$ 400, e ela tava por 280. Como eu já tenho uma edição e assim, achei muito caro, não é uma coisa assim baratinha, comprar, né, porque mas para quem tem interesse, né, assim, edição de colecionador, né, mesmo, muito legal. E também achei o quadrinho do Velho Mar, que tá difícil de encontrar, inclusive tá na minha wishlist, tava um preço até ok, tava R$ 47. Mas eu não tava a fim de gastar dinheiro. Talvez eu me arrependa disso, porque ele não tá muito fácil de encontrar, mas ele não tava muito novinho não, ele tava com bastante sujidade, assim, no corte, sabe? Talvez uma lixa resolvesse, mas acabei não trazendo. E é isso, amanhã eu volto pra contar pra vocês o que eu achei do filme e pra finalizar esse vlog contando os livros que eu consegui finalizar ou que estão aí no meio do caminho. Eu acabei de chegar em casa e vou almoçar, gente. Almoço 3h30 da tarde. Não é bom, mas é o que temos. Acompanhar de Red Bull. Porque a sessão de cinema com as meninas é 9 horas, então só um Red Bull pra já começar a fazer efeito. E pra mim faz muito efeito. Café é a mesma coisa que nada. Então, o Red Bull super me deixa acordada. Então, eu tomando agora, já quase 4 horas da tarde, vai super fazer efeito. Então, pratinho de salada. E consegui ler a amostra de Hamlet. E amei. Amei. Eu já estava cogitando ler o livro, porque eu tenho na coleção do Intrínsecos. Então, eu li a amostra, deu tempo de ler e amei. Ou seja, vou tirar esse livro da estante para poder também ver o filme, né? Que ainda está nos cinemas. Talvez eu consiga ver no cinema, né? Vamos ver se eu consigo terminar essa leitura para ver o filme nesses dias aí que eu tô de folga. E é isso, gente. E eu descobri que o outro livro da Liz Moore, que é a escritora de Ecos da Floresta, que eu tô lendo, né? Terminando já. Tem um outro livro, Longo e Claro Rio, salvo engano. E ele está disponível para quem é assinante Prime. Então, eu já baixei ele aqui no Kindle. Provavelmente vou ler esse também no Kindle, depois que eu terminar alguma das leituras, né? Porque senão também vira coisa demais para ler. Enfim, vou almoçar aqui. E é isso, vou terminar Ecos da Floresta agora. Sexta-feira, 20 de fevereiro, e ontem fomos ao cinema conferir a adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes. Essa aspas pegou muita gente, né? Inclusive, eles saíram com uma teoria que seria uma personagem que estaria lendo o livro, interpretando de acordo com seus desejos, enfim. Mas eu não vi nada disso, gente. Eu vi uma tentativa de adaptação ao livro que saiu tenebrosa. Gente, como adaptação, assim, é terrível, porque todos os personagens ali não faziam muito sentido, exceto os principais, que é a Cassie e o Heathcliff, que realmente foi preservada ali a personalidade deles, o amor obsessivo, a questão de ciúme, vingança e tudo ali foi preservado. Mas os outros personagens, gente, foram totalmente descaracterizados. Então, assim, eu não gostei como adaptação. E falar assim, tentando abstrair, se eu não tivesse lido o livro, o que eu achei da história do filme e tudo. Ok, mas a parte da extrema erotização do filme é muito desagradável, é constrangedor, porque tem as cenas de intimidade entre os casais, mas não tem nudez, mas tem muitas cenas eróticas e parece que durante todo o filme tem meio que umas mensagens subliminares eróticas, assim, sabe? Inclusive a primeira cena, você já entra no filme assim meio constrangido, sabe? Então, tá difícil defender. Tá assim, sabe quando você assiste um filme que é assim, que você acha bem ruim no sentido de adaptação e fica tentando achar as partes boas, sabe? Então, o que eu achei de bom, vamos pra esse lado. A parte dos cenários, assim, maravilhosa, a fotografia do filme, né? É muito boa. A parte
gótica que tem no livro, eu acho que foi muito bem feita ali. Então, a questão mais sombria, né? Então, todo o filme é um pouco sombrio, assim. Então, eu achei bem legal essa parte. A personalidade dos personagens principais ali foi preservada. Então, um ponto positivo para isso. E o figurino é bonito, mas não serve pro filme, porque não faz muito sentido, uma coisa meio espalhafatosa, assim, não fez nenhum sentido aqueles vestidos muito exuberantes, assim, sabe? Parece que tinha alguma coisa fora do lugar. Essa é a verdade. Então, assim, eu e as meninas, a gente ficou tentando achar as partes boas, né? Mas realmente é um filme difícil de defender como adaptação. Então, assim, não recomendo pra você ir ao cinema, ver, gastar seu dinheirinho e ir lá, exceto se for pelas boas companhias e tudo, né? Pra criticar com propriedade. Mas se você esperar chegar nos streams aí pra poder ver, pular cenas que te desagradam, também ter esse controle, literalmente, talvez seja mais viável. E porque assim, a história do Morro dos Ventos e Ventos é uma história que eu gosto muito, sabe? Eu já li faz um tempo, confesso que alguns detalhes acabam passando, né? Quando você já leu faz um tempo, mas o essencial ali dos personagens, o. Gente, a escolha dos atores não faz nenhum sentido, porque assim, temos atores de origem oriental ali, até o personagem do Heathcliff, que é um cigano, caracterizado ali no livro como cigano, ficou mais ou menos. Eles colocaram um brinco assim no personagem, né, pra dar maior caracterização. Mas os demais não faz nenhum sentido. Eles tiraram uma figura principal do livro, que é o irmão da Kath, né? Então, ele não tá ali como um papel de um dos vilões ali, uma pessoa que é ruim. E colocou isso no pai, que na verdade no livro é um pai amoroso, né? Então teve essa distorção assim das personalidades. Então assim, realmente como adaptação assim, não dá nem uma estrela. E olha lá, como filme, talvez acrescentaria mais uma estrelinha aí até pela criatividade, né? Mas as partes eróticas são constrangedoras, desnecessárias e assim, o que me surpreendeu positivamente foi a questão da ausência de nudez, né, explícita, mas não tira a questão da vergonha alheia de ficar vendo, assim, é muita cena erótica, sabe? E então é isso. É muito agradável. E antes de eu falar das minhas leituras que eu consegui concluir, que não foram muitas nesses dias, né, uma semaninha aí, mas eu quero mostrar livros que chegaram. Então, chegaram 2 caixinhas. Coloquei o microfone aqui para facilitar. Então, primeira caixinha do Vitorianos. E ele já apareceu aqui mais de uma vez, o clube que eu muito admiro a qualidade do trabalho. E o livro do mês é A Noiva de Lá Menor, do Sir Walter Scott. Sir Walter Scott, ó, duas não, né? Quatro páginas, a cartinha da editora, que é sempre muito legal ver por que eles escolheram, o que ela achou do livro. Então, a editora Shirley. E o livro é um livro fino. Os livros têm vindo assim bem robustos, né? Calhamaços. Dessa vez é um livro fininho. Deixa eu abrir aqui. A lombadinha arredondadinha. Assim, muito bonitinho. Vou cortar aqui o plástico com cuidado, porque eu sou mestre em estragar o livro, passando a tesoura assim na lombada. É bem instigante esse aqui também, bem legal. Ai, gente, eu sou fã do trabalho da Pedra Azul. Então, mais um livrinho aí pra coleção. E esse aqui é a assinatura de um clube do livro que eu faço pra minha filha, da João e Maria. Então, temos Koala Lelê. Koala Lelê. Gosto muito das ilustrações. Ó, vem uma cartela de adesivos e vem um folheto assim, explicando sobre o livro. Assim, é bem legal. Esse aqui eu vou deixar
fechadinho, porque vou abrir o plástico aqui, mas depois eu vou deixar na caixa, porque eu coloco lá no quartinho da minha filha, que ela gosta de abrir, né? Então, mas aí já facilita aqui pra ela. Ai, gente, as ilustrações são muito bonitinhas. Então eu vou dar uma lida antes de contar mesmo pra ela, porque eu gosto de fazer essa curadoria, antes de contar a história mesmo pra ela. Nossa, olha que lindo. Muito bonitas as ilustrações desse livro. Eu adoro livros estilo fábula, assim, né, que tem animais. Ah, muito legal. Então esse aqui, ó, gente, cartela de adesivos, um mimo, né? Deixa eu colocar pra cá. E agora vamos falar de leituras. Finalizados esses dois aqui, esse do meu clube do livro, esse aqui, um suspense, que eu gostei muito, já inclusive baixei o outro livro da autora, o Long Claro Rio, no Prime, tá disponível, acho que eu comentei já. Ó, meu marido, ele leu também o livro que ele tinha escolhido, ele leu 100 páginas, exatas 100 páginas do livro. Ele falou que tá gostando bastante. Então, meu marido leu isso. E, gente, o que eu achei de Ecos na Floresta? Gostei muito. Realmente eu esperava uma reviravolta a mais, assim, no final. Mas não atrapalhou a minha experiência com o livro. E, assim, no fechamento do mês eu converso mais com vocês sobre ele. Mas me incomodou um pouco a atitude de uma das personagens que eu tava mais gostando aqui no livro, assim, no final mesmo. Então, deixou um pouquinho a desejar, assim. Mas, no geral, eu gostei muito. Gostei da ambientação. Nossa, assim, é um livro que vale muito a pena ser lido. É um livro grande, mais de 400 páginas. Mas, assim, ele não é um livro de leitura muito rápida, como os últimos suspenses que eu li, sabe? Aquele vira páginas mesmo. É uma leitura mais densa, porque tem muitos personagens, pontos de vista diferentes, então até você se situar ali acaba sendo um pouco mais lento, mas continua naquele ritmo de suspense, né? Mas assim, muito bom mesmo. Já o Sr. John Steinbeck, pela primeira vez, me decepcionou. Assim, não é um livro ruim, fala, nossa, muito ruim esse livro, mas dos que eu já li dele, esse aqui é o que eu menos gostei. Fiz muitas marcações, tem boas reflexões, mas o que me atrapalhou muito nesse livro, eu acho que foi a tradução, porque os diálogos ficaram truncados, sabe? E as meninas do clube também sentiram isso. E a sinopse que está disponível na Amazon dá um baita spoiler, porque o que tá lá na sinopse vai acontecer na página 250 em diante, assim. O livro tem 300 páginas, então você já inicia o livro sabendo o que vai acontecer praticamente no final. Então isso atrapalhou um pouco a minha leitura, a expectativa do que eu tinha sobre o personagem principal. O que não atrapalhou tanto as meninas, porque elas ficaram ansiosas para saber o que ele ia realmente fazer, mas eu já sabia por conta da sinopse da Amazon. A sinopse que tá aqui é ok, mas a da Amazon, gente, achei isso uma tristeza. Mas não é um livro, assim, falar que leitura, assim, horrível, né? Mas dos que eu já li dele, realmente ele vai ficar, assim, em último lugar. O final é aberto e em breve a gente conversa mais detalhadamente sobre as minhas leituras concluídas do mês todo. E aí, depois eu quero até fazer uma classificação dos livros que eu já li do John Steinbeck. Talvez eu leia mais um e eu faça esse vídeo para vocês. E é isso, vamos encerrando esse vlog por aqui. Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. E curtam o vídeo, se inscrevam e até o próximo vídeo.